E aí, vocês estão prontos para a nossa jornada, para a nossa caminhada, para o início desse movimento? Tenho certeza que sim. Então a gente vai começar. E eu acredito que para fazer uma reflexão sobre as emoções que têm guiado as nossas decisões, o primeiro passo é encontrar caminhos, melhores caminhos neste mundo pós-pandemia, através deste olhar para dentro. E por isso eu quero fazer um convite a vocês a essa reflexão sobre o novo anormal, com uma das vozes mais afiadas da psicanálise brasileira, Jorge Forbes. Depois que o Jorge Forbes fizer aqui a sua fala, a gente vai ter um momento em que Maurício Escobar, sócio fundador e membro do Conselho de Administração da Ânima, vai conduzir um bate-papo, perguntas e respostas com o Jorge Forbes. Então, bem-vindo, Jorge Forbes. Muito obrigado essa simpaticíssima apresentação. Eu tenho muita alegria de participar desse primeiro momento da abertura do dia, onde a HCM Now resolve discutir a pessoa humana. E para falar, fazer uma crítica ao novo normal, que está tão estabelecido nesse momento, eu entendi que o primeiro movimento interessante da gente discutir é o que é essa pessoa humana. Porque que aspecto da pessoa humana a gente vai trabalhar? Eu vou trabalhar um aspecto específico dela, que é a diferença da pessoa humana com os animais. Se isso ficar claro para nós, tudo que vem em seguida vai ficar fácil de ser aprendido e possivelmente utilizado. A diferença entre nós e o animal foi consagrada por Sartre numa frase que ele dizia que o animal, ele sabe o que ele é, a essência dele é anterior à experiência, e no homem a experiência é anterior à essência. O que quer dizer essa coisa meio complicada? Quer dizer o seguinte: pensemos nos animais e pensemos no que eles fazem na vida. Pensemos numa abelha, num macaco, num cavalo, pensemos que desde que eles nascem, eles já sabem o que eles têm que fazer. Eles já têm um ciclo vital pronto, eles já têm a sua essência, um cavalo sabe cavalar, o cachorro sabe cachorrar, o macaco sabe macacar, enquanto o ser humano não tem essa essência. Nós podemos fazer uma cachorrada, nós podemos fazer uma macaquice, nós não temos nada marcado biologicamente que nos defina que nós devemos ser dessa ou daquela maneira. No homem, a experiência precede a essência. Qual é a vantagem de um, qual é a vantagem de outro? A vantagem dos animais é que eles não duvidam, eles jamais fariam uma discussão como a gente está fazendo aqui agora, porque eles não têm dúvida nenhuma. A vaca não faz congresso, o macaco não faz congresso, porque eles já sabem o que eles têm para fazer. E cada um responde à sua essência. Uma abelha, por exemplo, ela sabe que ela tem que fazer uma casa hexagonal de tal tamanho, e ela não erra. Há milhões de anos a abelha existe, e nós nunca vimos ela modificar a sua casa por nada. Nunca houve, por exemplo, uma abelha Niemeyer que tenha resolvido criar algo sensual em relação à sua casa, por uma curva, fazer algo mais interessante como o Niemeyer fez durante a sua vida. A diferença disso é que o homem não tem essa essência. Ele é acolhido no cobertor da cultura e ele desenvolve as suas opções de vida, que são sempre instáveis, dado que ele está com uma experiência anterior à essência. O que é uma experiência anterior à essência? Que o ser humano, quando ele nasce, ele não sabe o que ele vai fazer, ele encontra já um projeto de vida para ele pronto, que vem através da família. É fácil a gente notar isso desde a questão do nome. O nome de uma pessoa tem toda uma história a ser desenvolvida. Muito bem. O fato do ser humano, vamos ao segundo ponto, o fato do ser humano não ter na base uma essência e sim uma experiência, faz com que ele tenha que, de tempo em tempo, colocar alguns organizadores na sua vida
uma vez que isso não lhe é dado naturalmente. Eu queria falar sobre esses organizadores que são chamados tempos éticos, que cada um corresponde à maneira que nós encontramos de agregar a espécie humana em torno de alguma transcendência, em torno de algum elemento organizador. Então, por exemplo, os gregos, numa faixa que vai de 8 séculos antes de Cristo até 3 séculos depois de Cristo, os gregos pensavam que o elemento aglutinador seria a natureza. Eles criaram a ética cósmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles se comparavam, não sabendo o que fazer de si mesmo, eles pegaram como modelo a natureza e começaram a se pensar como se fosse uma fruta, por exemplo. E se acalmar dizendo que a fruta nasce, amadurece, envelhece, cai e vira semente. Quer dizer, essa sequência da vida que existe na natureza, o ser humano tentava imitar. Se vocês abrirem Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer que o chefe nasceu para ser chefe, o artesão nasceu para ser artesão, o guerreiro nasceu para ser guerreiro, o escravo nasceu para ser escravo, etc. E, da mesma maneira que existe abacaxi, melancia, morango, também lá existiam essas qualidades que eram fixas. E uma vez que a pessoa morresse, ela viraria semente como qualquer fruta. Isso durou até 3 séculos depois de Cristo, até Constantino, quando nós saímos de uma ética da transcendência natural, que é chamada ética cósmica, ética, ou seja, uma maneira de viver relacionada, no caso, à natureza, passamos a viver algo relacionado ao Deus. O Deus toma a posição anterior do cósmico e nós entramos numa ética religiosa que é mais longa, de mais longa duração, de 3 séculos depois de Cristo, até o século XVIII. Ou seja, durante 15 séculos, a ética religiosa organizou isto que naturalmente nós não organizamos a nossa vida social. Essa ética foi ultrapassada por volta de 1700, no século XVIII, e o homem colocou um novo objeto de transcendência. Estou chamando objeto de transcendência aquele objeto que une as pessoas em relação a ele. Por exemplo, quando uma pessoa diz eu sou corintiano e outro diz eu sou corintiano, eles estão unidos em torno de um símbolo que é o timão. O que eu estou falando são períodos de longa duração. Eu posso estar ligado no primeiro momento à natureza, no segundo momento ao Deus, no terceiro momento, que se inicia no meio de 1700, 1750 mais ou menos, aonde o homem deixa de se orientar por uma ética divina e passa a se orientar por uma ética da razão. Entre o que o Deus mandasse e o que a razão mandasse, o homem acreditava mais no que a razão mandasse. Há uma data específica para esse momento, mas é claro que ela é metafórica, não é que acordou e mudou tudo num dia só, que foi o terremoto de Lisboa, no dia 1º de novembro de 1755. A destruição dessa cidade, que teve maremoto, terremoto, tsunami, tudo no mesmo dia, fez com que os filósofos, hoje em dia chamados filósofos iluministas, pensassem que era necessária uma nova transcendência ao homem que não tinha dado certo nenhuma das duas anteriores, nem a cósmica, nem a da natureza, e que agora deveria ser, quer dizer, nem a cósmica, nem a religiosa, e que agora deveria ser em relação ao saber. E a primeira referência que o homem faz a si mesmo, de onde o nome humanismo. Humanismo quer dizer tomar uma referência do humano para congregar os humanos. Muito bem, esses são os 3 grandes períodos. Eles mudam, como eu falei, da transcendência, mas eles não mudam na sua arquitetura, são todos eles verticais. E com isso eu vou chegando mais perto à praticidade desse tema que eu estou desenvolvendo com vocês para fazer uma crítica, por que não dizer, a esse termo, o novo normal. Estava então dizendo que houve um terceiro período, que é um período humanista, que aconteceu até agora há pouco tempo, eu dataria mais ou menos dos anos 90, mais especificamente 93, onde há uma mudança na experiência humana monumental.
a mais importante mudança nos últimos 2.800 anos. Qual é essa mudança? É uma mudança de arquitetura, gente. Nós tínhamos um mundo vertical, porque as transcendências mudavam, mas a organização era vertical, uma pirâmide. Você tinha na base as pessoas e as pessoas se organizavam em relação à natureza, ao Deus ou à razão. De repente, em 1993, para ser um pouco mais preciso, nós instalamos a web. A web tem um efeito de horizontalização da experiência humana. A web tirou os padrões verticais, aonde disciplinadamente nós podíamos seguir, né? Seja o padrão da natureza, seja o padrão religioso, seja o padrão da razão. E nos coloca de frente a um mundo sem bússola, uma vez que oriental, que é orientado, que não é orientado, nos deixa num mundo desbussolado, onde nós estamos hoje, onde tudo mudou nas nossas vidas, do nascimento até a morte. Todos nós sabemos disso. Quer dizer, não se nasce da mesma maneira, não se cresce da mesma maneira, não se ama da mesma maneira, não se trabalha da mesma maneira, não se estuda da mesma maneira, não se aposenta da mesma maneira, não se morre da mesma maneira. E nós estamos numa época que é importante a gente notar que a gente pode mais do que quer. Antigamente, quando a gente falava, eu quero que o mundo se exploda, era uma maneira de dizer. Hoje em dia precisa tomar cuidado porque o mundo pode ser explodido pela tecnologia dos últimos tempos. Isso também funciona para quando de repente dois namorados estão conversando e um diz, eu queria tanto te ver, e o outro diz, liga a câmera. Às vezes dá problema esse liga a câmera. Então precisa tomar cuidado de expressar aquilo que quer ou aquilo que deseja, porque pode ser perigoso, uma vez que pode ser realizado. Muito bem. Estamos num mundo que perdeu a sua verticalidade, que perdeu uma maneira de ser e estamos tentando passar para uma nova época com uma nova maneira de ser. Para que isso fique um pouco mais claro, o que eu estou querendo deixar claro para vocês é que nós estamos num mundo horizontal e que esse é o principal fator de mudança que fez com que a gente se angustie tanto nos dias de hoje. Nós não temos um padrão definido, mas nós temos uma multiplicidade de padrões e nós temos a obrigação da escolha. Esses elementos estão nos trazendo muita insegurança, muito desbussolamento, muita angústia e às vezes muita depressão. Vamos falar um pouco agora da diferença do mundo que a gente está deixando para o mundo que a gente está indo. Quando um comentário antes de mostrar isso para vocês seria um comentário sobre o novo normal. Eu vejo o novo normal como uma tentativa de tapar o buraco, de um buraco que está aberto, que é exatamente a variabilidade do ser humano e a responsabilidade que nós temos de inventar uma resposta onde não tem e ser responsável de passá-la no mundo. Essa variabilidade que aflige muitas pessoas faz com que elas queiram um novo cardápio aonde se acomodem com uma certa garantia. Esse novo cardápio, que se usado nos põe em um novo congelador, é o chamado novo normal. Tenta-se freneticamente fazer livros tipo Como Ser Feliz em 7 Lições, Como Ser um Líder Simpático, Afetivo e Querido por Todos, e por aí vai os nomes desses livros de autoajuda. Eu já enchi algumas vezes que se você quer comprar um livro de autoajuda, escreva-o. Se você comprar, ele não é um livro de autoajuda, é de heteroajuda, uma vez que foi escrito por uma outra pessoa. Mas nós vemos um crescimento editorial grande nos livros de autoajuda para tentar diminuir essa angústia humana da falta vertical de um padrão. Eu vou mostrar um primeiro slide, onde de uma maneira muito simples eu mostro a diferença do mundo vertical anterior para o mundo horizontal. Por favor, podia passar o primeiro? O outro? Veja, gente, aí tem um quadrinho
que eu chamei de 10 princípios diferenciais entre Terra 1 e Terra 2. 1 minuto para explicar um termo que eu não expliquei ainda, que não entrou ainda no nosso palco de discussão, que é Terra 1 e Terra 2. Terra 2 foi o nome que eu entendi que seria mais sensível e mais claro para as pessoas entenderem que nós estamos no mesmo planeta, geograficamente igual ao planeta anterior, mas a maneira que nós temos de viver esse planeta é completamente distinta. Isso às vezes a gente chama de pós-modernidade, chama de globalização. Eu achei que ficava mais claro utilizar o termo terra para as duas terras, uma vez que insisto que geograficamente não mudou, e numerar de 1 e 2 para dizer que não fazemos mais nada como fazíamos no mundo anterior. No mundo anterior, em Terra 1, nós tínhamos uma sociedade vertical, que vocês leem aí como o primeiro elemento da parte esquerda. Nós tínhamos uma sociedade vertical padronizada. O que quer dizer vertical padronizada? Nós, usando altíssima tecnologia, eu vou desenhar para vocês, que era uma coisa... Olha, nós temos uma série de pessoas, representado aqui embaixo, todas elas tendendo a um ponto aqui em cima, que é o ponto do padrão. Pronto, pode voltar ao slide. Pode voltar ao slide, por favor. Não, o anterior é esse. Esse. Então, eu dizia, nós tínhamos um padrão vertical. Quando você tem um padrão vertical, é como se fosse um termômetro. Um termômetro, o tempo que tinha termômetro de mercúrio, né, você tem o padrão do que é febre, do que é hiperfebre, etc., uma vez que você tem uma sociedade vertical e padronizada, hierárquica. Uma vez que você tem um padrão, você tem gente mais perto do padrão, mais distante do padrão. Mais perto do padrão é hierarquicamente superior àqueles que são mais distantes. O Terra 1, como tem um elemento muito claro, muito linear a ser atingido, né? Ela é focada, ela é linear e ela é rígida. Ela é progressiva. Quando você tem um padrão, é progressivo como um termômetro progressivo. 36 graus é febre, 37 graus é febrícula, 38 graus é febre. Você diz que a febre está progredindo. Terra 1 tinha vários elementos, né? Isso é melhor do que ontem, que era pior. Ela é previsível. Em Terra 1 a gente prevê aquilo que vai acontecer, dado que tem um padrão, é linear e é focado. Ele é uma ação garantida. Uma vez que você tem um padrão, você tem uma garantia de estar certo ou estar errado. Ele é disciplinado. Ele define, Terra 1 define uma maneira de ser correta ou uma maneira de ser incorreta, e você tem uma disciplina para atingir isso. Isso é onde nós estávamos, e isso é onde o pessoal que defende um novo normal quer voltar, quer de novo construir padrões verticais, padronizados, hierárquicos, focados, etc. O que seria uma experiência muito ruim para o ser humano, porque mais que nunca nós estamos deparados que estamos por uma horizontalidade de Terra 2, descobrimos que se a abelha, anteriormente citada, a abelha sabe direitinho o que faz, ela só sabe aquilo que faz. O homem não sabe direitinho o que faz, mas ele tem o poder da criatividade, razão pela qual nós mudamos o tempo inteiro e nos reunimos para falar dessas mudanças, como a gente está fazendo hoje aqui no HSM Now, né? E já prevendo um trabalho até dezembro, como a gente viu na apresentação. Do lado oposto, gente, do lado de Terra 2, aquilo que era vertical em Terra 1 virou horizontal. Eu insisto, para mim, como psicanalista, esse é o principal fator diferencial. Nós vivemos hoje em dia um laço social horizontal e não vertical. Sendo horizontal, ele é múltiplo. O Bauman chamava de líquido, podemos chamar de terra plana, podemos chamar... enfim, tem inúmeros termos para dizer dessa multiplicidade que é
viver em Terra 2. Essa multiplicidade, que é diferente do padronizado, se vocês olharem para a esquerda do slide, né, repercute na forma de trabalhar, que deixa de ser uma forma hierárquica e passa a ser uma forma colaborativa, independente do ranking social da pessoa. Você pode trabalhar, sei lá, numa grande indústria como a Apple, e você vai ser chamado de colaborador e não de funcionário. Porque mesmo que você seja pequeno ou tenha uma pequena startup, né, esses tamanhos não proíbem que o grandão dance com a pequenininha, né? Os casais se fazem independente do seu tamanho. E muitas vezes os tamanhos menores são mais importantes que os grandes transatlânticos, haja vista a proximidade das startups com os grandes navios, com os grandes transatlânticos. Se em Terra 1 nós éramos focados, hoje em dia nós somos diversos. Nós trabalhamos com a diversidade. Diversidade quer dizer diferentes versões da mesma coisa, enquanto focado tem a mesma visão da mesma coisa. A Terra 1 era linear, Terra 2 é reticular, a função da sociedade em rede, ela é flexível, não rígida, ela é criativa, é mais importante a criatividade do que o progresso linear de Terra 1. Enquanto Terra 1 era previsível, né, nossos pais, por exemplo, previam que se a gente tinha que ser na vida médico, engenheiro, advogado ou funcionário do Banco do Brasil. Né? Nós já tínhamos uma vida que era previsível, porque os pais falavam, se você não fizer isso, você vai se dar mal. Se nós falarmos isso para um filho nosso agora, ele vai achar muita graça você pensar que você pode prever o que vai acontecer. Ela é surpreendente, ela é arriscada, isso leva a uma angústia muito grande às pessoas têm medo de Terra 2, e por ter medo de Terra 2, fazem cartilhas de Terra 1, que é o novo normal. Para dizer, não se assustem, a gente sabe como fixar você em algum local. E o último elemento de cotejamento é entre o disciplinado e o responsável. Gostaria que vocês pensassem, me acompanhassem esse raciocínio, que quanto mais a pessoa for disciplinada, menos ela é responsável. Por quê? Porque disciplinado é seguir algo que já foi previamente estabelecido. O pior ou melhor exemplo disso são os nazistas presos e no julgamento mais famoso deles, o julgamento de Nuremberg. Ao serem perguntados se eles se viam culpados das atrocidades que eles cometeram, eles diziam com muita tranquilidade, né, não, nós não somos responsáveis por isso não, nós cumpríamos ordens, nós éramos disciplinados, então nós não podemos ser entendidos como responsáveis. Então, vocês imaginem, por favor, dois botões. Quando você aumenta a disciplina, você diminui a responsabilidade. Quando você diminui a disciplina, você aumenta a responsabilidade. É claro que para os dias de hoje, esses 10 numerozinhos põem na mesa o que a gente está precisando nessa mudança. Vocês que estão assistindo, por favor, deem uma olhada nesses 10 itens. Eu fiz como 10 itens de propósito para quem quisesse dar nota. Diz assim, não, eu estou com 3 qualidades minhas em Terra 1 e 7 em Terra 2. Ou não, eu tenho 8 em Terra 1 e 2 em Terra 2. Cada um pode fazer esse exercício de brincadeira para saber que nota tiraria. Vou para um próximo slide, que é semelhante a esse, só que tem carne. Sempre seguindo a mesma ideia, que nós saímos de uma ordem vertical para uma ordem horizontal. Isso é sensível na família, na empresa e na pátria. A relação na família era uma relação orientada pelo pai, era uma orientação paterna. Até muito recentemente, até o início desse século, por exemplo, no Brasil, o poder do pai, não da família, o poder do pai se exercia sobre a economia da família e sobre a escolha de colégio. Era outorgado pela nossa lei, né, esse direito ao pai. E, evidentemente, ele não tem mais nenhuma coisa nem outra.
nem tem a gestão econômica da família sozinho e nem define sozinho a orientação educacional do seu filho. Essa ordem vertical vai para a orientação paterna na família, como eu acabei de falar, o chefe na empresa e o sentimento de pátria na sociedade civil. Todos esses três estão deslocados do seu lugar. O pai está deslocado, ele não senta mais na cabeceira e manda vir. Os filhos têm que sentar de mãos lavadas, etc., coisa que a gente se lembra da organização paterna, né? E é totalmente diferente essa orientação das articulações coletivas. O que é uma articulação coletiva? A cada momento você cria novos laços por um certo tempo para fazer alguma coisa e depois prossegue, que é o que explica as certezas temporárias. A certeza temporária contradiz do lado esquerdo a verdade. Nós, até pouco tempo, antes de vermos uma sociedade em rede, nós acreditávamos que existia uma verdade só. E era a verdade aristotélica, que tem três normas muito clara, né? Que é o terceiro excluído, o princípio da identidade e o princípio da não contradição. Esses três princípios fizeram uma filosofia tão importante em relação à verdade que a gente acreditou que verdade era aquilo mesmo, esquecendo que verdade nada mais é que um construto lógico. Não é verdade para todo mundo que cadeira se chama cadeira. Para o americano, por exemplo, não se chama cadeira. Então, nós não temos. É sempre bom lembrar que verdade é um construto lógico e não um fato em si. Mas hoje em dia, em Terra 2, nós temos mais certezas temporárias. Certezas temporárias que eu admito, que funcionam por algum tempo e depois eu mudo para uma outra certeza temporária e não uma verdade estabelecida. O outro ponto, eu vou andar um pouco mais depressa, que a gente se atrasou no começo, mas eu queria dizer que o outro ponto é que há uma mudança da impotência à potência para da impotência ao impossível. O que quer dizer isso? Quer dizer que antigamente a gente achava que se eu estou fraco hoje, amanhã eu vou estar forte. Eu estava numa posição de impotência, mas eu poderia adquirir uma posição potente. Do outro lado, quer dizer que existe uma impotência estrutural que não é que você não saiba agora, você não sabe agora, nem saberá depois, porque é impossível usar os mecanismos habituais de conhecimento em relação àquele fato que você quer demonstrar, fazer, viver, etc. Quando o impossível diz respeito que eu não tenho nome para tudo, e quando não tenho nome para tudo, eu trato o impossível através da criatividade. Eu invento um nome para aquilo e faço isso passar no mundo, que é o que os artistas fazem, né? Van Gogh não achou um girassol na natureza que lhe fosse suficiente, ele mesmo inventou, viu que era impossível achar, e inventou um girassol, e um girassol de Van Gogh hoje, né, é quase mais importante que a flor girassol. Nós tínhamos que ver que nós saímos de uma sociedade de diálogo, entramos numa sociedade de monólogos articulados. Eu trabalhei isso muito, gente. Eu tenho trabalhado pós-modernidade há 25, 30 anos, e não vamos ter tempo de explorar isso agora, mas eu queria falar que os monólogos articulados eu os aprendi nas grandes techno parades. Eu fiquei muito impressionado quando assisti uma techno parade com 2 milhões de pessoas que não cantavam a mesma língua nem dançavam juntos. Parecia que era um bando de loucos, que o Chico tinha razão, que tinha aberto a porta do sanatório geral, uma vez que quando eu fiz medicina e psiquiatria, eu aprendi que falar sozinho era coisa de maluco. Não dá para dizer que nós temos 2 milhões de malucos numa techno parade, mas dá para dizer que nós temos uma nova maneira de comunicar, que não é só através do raciocínio, mas também é do ressoar, de onde o nome está ligado. O nome está ligado isso fez sentido para mim, e eu comunico para você. Será que faz algum sentido para você? Nós temos uma sociedade hoje caminhando mais para o ressoar que para o raciocinar.
Bom, ela é interativa, vou ter que ir mais depressa, tem radicais diferenças, ela valoriza mais a experiência do que o tratamento, mais a responsabilização que a avaliação, mais oportunidade que a diversidade. Ela prevê, ela não prevê, aliás, o futuro, como se fazia em Terra 1, ela inventa o seu presente e ela inventa o seu futuro, de uma forma completamente contrária à maneira que a gente fazia. Eu pulei um ícone, foi a razão ascética versus a razão sensível. A razão ascética é quando a pessoa quer resolver uma coisa tecnicamente. O seu raio-x mostrou que isso é uma razão ascética, tentando uma linguagem que a medicina adotou nos últimos anos, achando que a inclusão do sujeito no raciocínio turvaria, atrapalharia a sua compreensão. O contrário disso é a razão sensível. A razão sensível é aquela que não exclui a subjetividade de nenhum raciocínio, de nenhuma conclusão. Não vou conseguir dar muitos exemplos disso, mas a gente pode pegar campanhas políticas e ver que certas pessoas se colocam na razão ascética, que foi que quando o Serra disputou com o Lula, o Serra fez uma campanha baseada na razão ascética e o Lula baseado na razão sensível, que é a junção da razão com a sensibilidade. O povo brasileiro, ele é sempre mais adepto da razão sensível do que da razão ascética, o que faz com que Terra 2 seja algo muito próximo da experiência brasileira de viver. Outro, por favor. Outro slide. Eu fiz aqui uma aplicação simples para poder, através de 16 itens, que seria para entender como é que é o líder, a diferença do líder em Terra 1 para o líder em Terra 2. E não pense só no líder, o CEO de uma companhia. Não, pense que nós somos líderes a cada momento da nossa vida, nós ocupamos uma posição de liderança. Eu então antepus como é que é um líder em Terra 1 com Terra 2. Aliás, eu não. Eu, com meus amigos Silvio Genesini, Ricardo Tucci e Fábio Fonseca, estabelecemos esses quadrinhos. Isso foi feito na TOF, que começa dizendo que o líder Terra 1, é o primeiro dos quadrinhos, ele é hierárquico e é vertical. Já pode, eu não estou vendo aqui, pode mexer em cima, isso, o vermelho. Já o líder em Terra 2, ele compartilha, é horizontal. O Terra 1, ele atribui notas. Em Terra 2, é o segundo, ele atribui responsabilidades. Em Terra 1, ele controla e dirige. Em Terra 2, põe no vermelho, por favor, ele inspira e entusiasma. Valeria uma discussão aqui, que não será possível fazer, mas o inspirar e entusiasmar é totalmente diferente de controlar e de dirigir. Entusiasmo quer dizer uma coisa que eu faço com risco presente. O entusiasmado faz apesar do risco. É totalmente diferente de uma posição obsessiva, como era a Terra 1, de controlar e dirigir. O líder em Terra 1 tem status. Já em Terra 2 tem estilo. Status é quando o cara antigamente mostrava o seu último Rolex numa festa para dizer que ele era muito rico. Ter estilo é a escolha de objetos, de itinerário de viagem, de amigos, baseado em elementos singulares de cada um e não no show-off de mostrar o último relógio mais caro, etc. O show-off perde lugar para uma realização singular e afetiva. O Terra 1 se vale da razão ascética, Terra 2 é o próximo slide. Se vale da razão sensível, já comentei. Terra 1 privilegia as exatas, Terra 2 privilegia as humanidades. Veja que, por exemplo, essa carga de humanidades que nós vamos ter no dia de hoje no Exponal da HSM, né?
É um dia dedicado a reações do sujeito, e isso eu não sei se seria assim há 30, 40 anos atrás, porque houve uma forte tendência depois da Segunda Guerra Mundial para nós nos tecnicizarmos. A tal ponto nós ficamos técnicos que agora as máquinas nos substituem com uma certa facilidade. Queríamos tanto ter a certeza de um raio-x que agora o radiologista vai perder o emprego porque a inteligência artificial vai saber mais que ele sobre aquele raio-x, dada a possibilidade de lidar com maior amostragem. Vamos mudar o slide um pouquinho mais depressa. O líder Terra 1 é atento ao principal, o Terra 2 é conectado ao geral. O Terra 1 estimula a eficiência do mesmo e o outro a criação da diversidade. O Terra 1 comunica, Terra 2 envolve. É diferente comunicar, que você quer que a pessoa aprenda alguma coisa que você está falando, e de envolver, quer dizer, que é onde a pessoa se sinta co-participante daquilo que você está falando. Terra 1 é moralista, Terra 2 é ético. Moralista quer dizer um bem para todo mundo, ético quer dizer responsabilidade sobre a sua singularidade e suas escolhas. Terra 1 se assegurava nas verdades. O líder em Terra 2 convive com as ambiguidades, se quiser ser líder. Líder Terra 1 busca o lucro no mundo e o Terra 2 associa o lucro com a construção do mundo. Com a construção do mundo. O Reinaldo falava na abertura para 32, 40 mil pessoas inscritas nessa nossa reunião da HSM, é tudo gratuito. O HSM, nesse sentido, é um bom exemplo de como é que está sendo uma empresa, como é que está ajudando também na construção do mundo. O Terra 1 acredita que o cliente é rei e que o cliente é cidadão. Terra 1, o presidente, o CEO, o chefe avisa dos perigos, ele é precavido. Em Terra 2, por favor, ele incentiva a inovação responsável. Terra 1 patrocina a cultura, Terra 2 edita a cultura. Edita a cultura. Independente, a HSM é mesmo uma empresa de cultura, mas uma Apple que não é, gera uma cultura que quando a gente fala Apple, a gente já imagina essa cultura. Finalmente, o Terra 1 ele projeta o futuro, o Terra 2 inventa o futuro. Vocês depois vão poder ter isso e examinar com mais vagar. Vamos lá, por favor? Passar o próximo. Isso é consolidado. Pode passar. Pode passar. Eu vou terminar com esse slide daqui, fazendo um rápido apanhado de por que ele foi feito. Esse slide é uma conclusão de tudo que a gente falou. Lembrando que a gente partiu da ideia do homem ser frágil frente aos animais, mas ter a vantagem de ser criativo frente à repetição dos animais. Nós estamos nesse momento de mudança, e esse momento de mudança está fazendo a gente ir para o tal do novo normal, que é onde eu proponho que a gente vá para o novo anormal. E o maior amigo desse novo normal não são todos, mas é uma grande maioria das pessoas que fazem coaching. Eu, com meus amigos, retiramos de um manual de coaching o que eles entendiam que deveria ser feito para ser um coach. Ele prepara o líder para atuar eficientemente, quer dizer, ele quer eficiência, quer ajustar pessoas às organizações, quer ajudar na transição na carreira e na eficiência dos negócios, quer manter colaboradores disciplinadamente engajados, aumenta a autoconfiança e seus limites, e acontece em horas marcadas. Do outro lado, o One Coaching deveria preparar o líder para atuar criativamente em Terra 2, não eficientemente. Ela eleva as pessoas além dos limites das organizações e não ajusta as organizações. Ele ajuda a multiplicar carreiras e negócios. Qualquer um de nós vai ter no mínimo quatro carreiras durante sua vida. Mantém colaboradores indisciplinadamente inovadores e incentiva o talento. Visa o aumento da criatividade e da intuição. Acontece em tempos combinados.
e é a negação da condução por um caminho conhecido. É a afirmação da liberdade e o encontro dos caminhos desconhecidos. Próximo, por favor. Eu acho que acabou. Isso. Pode tirar os slides. Pode tirar os slides, por favor. Pronto, voltamos até a tela inteira. Era isso que eu gostaria de dividir com vocês nesta manhã de HSM Now, né? Quem nós somos? Primeira pergunta, homem ou animal. Segunda pergunta, como é que a gente se vira? A gente elege ponto de referência. Terceira pergunta, o que é essa crise hoje? É a maior crise em 2.800 anos do homem, nós estamos perdidos e buscando novas fórmulas. E, finalmente, vimos as características do líder dos líderes e vimos o uncoaching versus o coaching, porque nos parece muito mais interessante, não de jeito nenhum um novo normal, mas um novo anormal, onde cada um se responsabiliza pelas suas escolhas. Última palavrinha. Em vez de eu querer ter qualidade de vida, é melhor ter vida qualificada. Repito, em vez de ter qualidade de vida, eu prefiro ter vida qualificada. Cada um tem que qualificar a vida que escolhe e não seguir o rebanho do novo normal numa qualidade de vida pré-estabelecida. Pronto, gente. Espero que, apesar da rapidez, tenhamos tido um bom aproveitamento. Temos 3 minutos de debate. Bom dia, Jorge. Aqui é Bom Maurício dia, falando. tudo bem com você? Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da HSM de voltar aqui no palco da Expo, um palco diferente esse ano, né? Dizer que a gente vai ter uns 10 minutinhos, Jorge, para bater um papo, aproveitando que a gente teve aquele probleminha no início, então o pessoal já postergou aqui. E eu queria já começar, muitas das perguntas que chegaram aqui tem a ver com o conceito de Terra 2, mas especificamente com a dinâmica da transição entre um modelo e o outro, né? Se você puder ajudar a gente a falar assim, obviamente que parece que a transição é das pessoas vivendo no mundo e não do mundo per se. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que você vê essa transição? Se o equilíbrio estaria numa Terra 1.5 ou se é uma transição em que as pessoas devem seguir na caminhada, né? Terra 2 me parece um mundo com uma visão muito otimista e, ao mesmo tempo, essa transição é uma transição que gera medo e ansiedade. Queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Primeiro, eu te respondo a você, Maurício. É uma visão otimista. Vou dizer por que eu acho que realmente é uma visão otimista. Eu acho que é uma visão otimista porque ela põe em relevo, ela acentua a humanidade na sua obrigação de criação. Quando a gente tinha um padrão fixo de orientação, como eu falei em Terra 1, eu não estava muito preocupado em criar nada. Eu estava indo na boiada, ou eu me adequava, ou eu era rebelde. É diferente desse momento agora, que como a gente não tem um padrão estabelecido, nós somos obrigados. As empresas falam muito em inovação. Não é uma escolha, é uma obrigação. Nós somos obrigados a criar algo e se responsabilizar por aquilo que a gente criou. Então, é otimista porque bate no cerne da experiência humana. O que nos diferencia dos animais é a nossa criatividade. Então, sob esse sentido, sim, é otimista. Sob o sentido, eu não tenho problema? Não. Terra 2 não é um paraíso. Terra 2 é uma outra maneira de fazer. Mas não quer dizer que não tem problema. Tem novos problemas e novas soluções. Quando as pessoas perguntam dessa transição, eu poderia dizer o seguinte. Eu criei um programa de televisão na TV Cultura, chamado, obviamente, Terra 2, onde o objetivo, e quem quiser ver é só entrar no YouTube que está lá, nós já fizemos 2 temporadas, o objetivo é trazer para mais perto das pessoas esses conceitos de Terra 2, que elas vivam isso com menos angústia, porque a angústia é imensa quando você perde uma orientação, se sente perdido, você fica muito angustiado.
Quando você fica muito angustiado, você faz um retorno a comportamentos anteriores. Então, nós estamos vivendo uma época reacionária, uma ação para trás. Eu conversei com o pessoal da cultura e dizia, nós temos a obrigação de fazer um programa de mostrar a possibilidade de vivência em Terra 2 para as pessoas, porque senão essa angústia vai ser mortal. E nós temos dois tipos de angústia, igual ao colesterol, bom e ruim. Nós estamos numa angústia ruim, agora temos uma angústia boa. Então, quem perguntou, mas como é que eu vou poder viver em Terra 2? Já é uma angústia boa, dado o interesse dessa pergunta. Os tempos dessa mudança realmente não é uma coisa da noite para o dia, dizendo agora todo mundo em Terra 2. Isso não existe. Os tempos dessa mudança vão sendo sentidos por todas as pessoas na sua vida pessoal e na sua vida empresarial. Não adianta, por exemplo, uma empresa mudar para inglês ver. Eu vou mudar de cadeira. Levanto a cadeira e põe 1 metro de distância, eu mudei de cadeira. Isso é ridículo e, a meu ver, as empresas estão muito atrasadas nessa passagem Terra 1 para Terra 2. Mas será inexorável, porque o desejo humano é inexorável. Todas as respostas preta-porter, todas as respostas enquadradas, vão ser questionadas violentamente pelo desejo que não quer ser enquadrado. Então, acredito que será um programa como a gente está fazendo hoje, ajuda, o programa da TV Cultura ajuda, as palestras, os encontros, as discussões, tudo isso está a serviço, né, de nós tomarmos posse dessa nova Terra, como se fosse marciano. Sei lá, o foguete que o Elon Musk está preparando, você chega lá, mas aí como é que você vai habitar? Nós estamos nesse momento de saber como é que a gente vai habitar. Já temos algumas respostas. Hoje mesmo a gente vai trabalhar essa forma de habitação de Terra 2 o dia inteiro. E é claro, como analista, não pode deixar de dizer que um dos principais locais onde você se defronta com um mundo incompleto, eu não usei essa palavra, mas o mundo de Terra 2 mostra que é incompleto, mostra a necessidade da nossa participação inventiva, não é isso? É o divã, é fazer análise. Não é a única forma, mas é uma boa forma. Jorge, quando você conversa com empresários, executivos, qual é a dificuldade maior que eles mencionam da impotência em fazer a transição? E qual é a ação que eventualmente ajuda muito quando eles decidem, quando eles realizam de que a transição de um modelo para outro é possível internamente? Como é que isso ajuda eles a... Eles estão sendo sacudidos pelas novas leis de Terra 2. Eles sabiam mandar verticalmente, educadamente, mas mandava verticalmente, com decisões prontas, etc. E eles estão sendo obrigados a uma nova forma de ser, que alguns conseguem e serão bons CEOs, outros não serão bons CEOs, aqueles que estiverem persistindo na mesma coisa. O principal elemento, eu acho, diferencial é você assumir ou não o risco das suas decisões. Não há como um líder ser compreendido, porque ele tem que tomar decisões que ultrapassam o seu conhecimento. Não porque ele não queira explicar, é porque não tem como explicar certas opções na vida. O amor, como uma grande opção nossa na vida, não tem como explicar. Vai tentar explicar o amor. Você briga imediatamente com a pessoa amada. Então, o executivo tem que se perguntar, eu estou pronto para suportar uma ação que me põe em risco? Infelizmente, uma grande parte não está pronta. Diz até que gosta, lê, tenta acompanhar, mas fica no verniz. Não fica na mudança essencial de si mesmo e das empresas. E a última coisinha que eu queria dar um exemplo simpático é lembrar que as empresas hoje em dia elas têm um papel que já foi do Estado, né? Eles têm uma força quase estatal, uma Apple, uma Virgin, eles são muito importantes, são muito determinantes no que fazem. Eu tive uma ocasião de fazer uma pequena conversa com o Trabuco, presidente do Conselho
do Bradesco, que todo mundo conhece, aonde eu me queixei para ele, de uma forma evidentemente simpática, que o Bradesco tinha feito uma grande campanha, Bradesco Banco Completo, você se lembra? Você deve se lembrar, né? Estava em tudo que era lugar. Eu disse, ô Trabuco, você que é formado em filosofia, sociologia e política, que muitas pessoas não sabem, que não é exatamente o currículo habitual de um presidente de banco, falei, Trabuco, vocês perderam uma boa oportunidade de dizer Bradesco Banco Incompleto. Imagina o efeito da pessoa passar na rua, em vez de ver Bradesco Banco Completo, ver Bradesco Banco Incompleto. E como isso pode questionar, como uma ação empresarial pode questionar o seu entorno. Muito bom. Nós estamos partindo para o nosso último minuto, Jorge. E aí... Já entendi, eu estava vendo você no cronômetro. Exatamente. E aí eu queria terminar, porque você fez uma apresentação brilhante aqui para a gente, mas no final soltou uma frase bomba, né? E aí o Thiago fez essa pergunta que eu queria terminar com a dele. Você poderia explicar melhor a diferença entre qualidade de vida e vida qualificável? Então eu queria te dar um desafio de em 1 minuto poder ajudar a gente, porque isso, eu estou falando de Terra 1 e Terra 2 aqui, mas estou pensando nessa frase. E eu queria que você pudesse ajudar a gente um pouco mais. Maurício, Thiago e todo mundo que está com a gente agora. É bem simples entender essa frase. Quando eu digo, eu quero ter qualidade de vida, qualidade virou substantivo. Eu quero ter uma qualidade de vida, como se fosse, eu quero ter geleia de laranja. E isso serve para muitos. Quando digo, o importante é ter qualidade de vida, se estabelece o que é qualidade de vida. É ir à Disneylândia, ter uma casa no campo, sei lá, eu acredito estar um pouco nisso, que eu tenho até dificuldade de exemplificar. Mas são os exemplos prêt-à-porter você deve fazer isso, deve fazer aquilo para ter uma boa qualidade de vida. O ser humano reage a isso, porque ele prefere a singularidade do que o grupal. O seu sentimento não é grupal, é singular. E, num primeiro momento, ele compra, sei lá, a casa de campo no condomínio chique da época e depois se pergunta por que ele está fazendo isso. Então, ter qualidade de vida é assumir que aquilo que é bom para você é bom para todo mundo. É um para todos. Qualidade de vida é um para todos. Vida qualificada é diferente. Vida qualificada é a vida que eu qualifico segundo o meu desejo e não segundo um padrão universal. Então, Thiago e Maurício, ter uma qualidade de vida é fazer da vida um substantivo e é um ser como todo mundo que vai contra o desejo da singularidade. Ter uma vida qualificada é se responsabilizar pelas suas escolhas. Eu moro no Nepal porque eu gosto por causa disso e aquilo. Mas no Nepal, não é melhor morar em Nova York? Eu moro no Nepal. É ter uma vida que cada um de nós qualifica essa vida. Por isso que eu pus no título de um dos meus livros, Você quer o que deseja? Porque a gente deseja várias coisas, mas nem sempre a gente quer aquilo que a gente deseja, às vezes se mete em confusão, porque quis de uma forma, às vezes, inapropriada. Mas a diferença é essa. É bem simples, eu acho. Você não achou simples a explicação? Agora está começando a cair a ficha aqui. Pode acreditar. Viu, Jorge? Então nunca mais fale em vida qualificada, por favor. Fale em qualidade de vida. É isso aí. Jorge, muito obrigado pela presença. Realmente foi uma forma espetacular da gente começar nosso dia da HSM Exponal. Queria dizer que eu recebi aqui uma mensagem também da Gabi, lá da revista, dizendo que a gente vai disponibilizar a coletânea. A minha editora? Exatamente, sua editora. Ela vai disponibilizar um e-book um pouco com a coletânea de alguns dos seus artigos para todo mundo que tiver interesse em conhecer mais e conhecer você e os seus pensamentos um pouco mais. Então, queria que bacana. Agradecer muito sua presença, dizer que foi um ótimo começo de manhã, potente para começar com energia o dia. E eu queria, para continuar os trabalhos aqui, queria chamar o Vandré, nosso mestre de cerimônias. Valeu. Obrigado, Escobar. Olha, interessante. Curtiu? Quantas provocações, né?